bem-vinda ao Posso Tocar! Eu sou a Daiane Dezembro, eu sou pianista, cantora e educadora musical e especialista em iniciação e desenvolvimento musical. E você está aqui em mais uma aula das nossas aulas do quadro de conhecimento musical, porque é aqui nesse quadro onde a gente estuda, onde a gente vivencia os diversos assuntos que fazem parte do campo teórico da música, para que eles saiam logo do papel, para que eles entrem na tua mente, no teu corpo, nas tuas mãos e te façam ser capaz realmente de aprender músicas mais avançadas, 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o instrumento que você toca. Por isso, seja de novo muito bem-vindo e muito bem-vinda, porque o tema dessa aula é um tema campeão aqui de interesse no canal, que é partitura do zero. Como ler a partitura? Existe, assim, uma certa angústia entre muitos músicos que não conseguem entender muito bem o processo de leitura de partitura. Então, já tenho vários vídeos aqui no canal sobre esse assunto, mas trouxe de novo esse assunto porque nunca é demais falarmos sobre algo que ainda é um tendão de Aquiles, um calcanhar de Aquiles, eu acho que é assim que fala. Enfim, que é uma dor aí para uma galera, tá bom? E eu espero que você curta essa aula, se você ainda tem essa pedra no teu sapato, se você ainda não está muito firme, não está muito fluido na sua leitura de partitura, que essa aula venha contribuir para destravar, para desamarrar essa coisa toda, tá bom? Nós vamos fazer bem na prática. Como que a gente aprende a ler uma partitura? Lendo uma partitura, mas tem que entender os princípios, né? Então a gente vai fazer aqui, vamos fazer juntos esse processo para que você compreenda isso. Combinado? Claro que se você gostar, você já vai deixar o seu like, vai curtir o canal, vai se inscrever, sim senhor, sim senhora, no meu canal, porque se você assistir essa aula, gostar e não se inscrever, você vai continuar sem aprender a ler partitura. Porque é isso, entendeu? Vai se inscrever, vai ativar o sininho e vai compartilhar essa videoaula com outras pessoas. Combinado? Então, vamos lá, vamos embora. Seguinte, quando a gente vai começar a ler, a gente se depara com uma série de sinais, uma série de registros, de simbologias ali. E aí a gente tem que decifrar isso. O que quer dizer cada um desses símbolos escritos ali? Porque cada um deles trazem uma resposta sonora. Então, na verdade, não é difícil. É questão da gente ganhar familiaridade com esses símbolos ali, com esses sinais gráficos, e depois aprender a trazer a resposta sonora de cada uma dessas grafias. Vamos fazer isso na prática? Eu separei uma partitura aqui e ela vai ser o nosso guia, tá? A gente vai nessa aula toda ler essa partitura juntos e a partir dela você vai entender como você pratica. Então a partitura que eu peguei é a da música Caminhos Cruzados, do Tom Jobim. Eu gosto muito dessa música, não sei se você conhece, mas eu acho ela muito linda, que é: quando um coração que está cansado de sofrer encontra um coração também cansado de sofrer, há tempo... Por aí vai. Bom, olha só essa partitura aí, né? Símbolos que você tem que conhecer quando você encontra uma partitura. Vários símbolos. O primeiro símbolo que você vai ver é de ter uma notinha assim, pintada. Se você reparar, você vai ver que tem essa notinha às vezes emendada com outra. Então isso aqui é uma outra simbologia. Se você reparar bem, às vezes tem 3 notinhas emendadas, assim, nessa simbologia. Outra coisa que você vai ver que tem aí, tem isso aqui. Outra coisa que você vai ver que tem aí, esse conjuntinho de linhas. Tá vendo? Outra coisa que você vai ver que tem aí, esses hashtags. Tem um grupinho com 3 hashtags aí no comecinho dessa cerquinha aqui. Que outro símbolo que você tá vendo? Isso aqui, uma fração. Que outro símbolo que você tá vendo? Ali em cima da fração tem isso aqui. Tudo que tá escrito aí tem um porquê. Outro símbolo que você tá vendo? Uma linha assim, ó, que às vezes está entre as notinhas assim, ó, tem essa nota, essa outra nota, e aí tem essa linha. Outro símbolo que você está vendo, letras do alfabeto, tipo essa. Outra coisa que você está vendo, deixa eu ver o que mais que você está vendo e que é uma informação importante. Ah, isso aqui, ó, o número 8 debaixo da clave. Tá vendo? Tem um 8 ali debaixo desse negocinho. O que mais que você está vendo? Existe aí uma correspondência para o violão, assim, que mostra, na verdade, o acorde. Aí tem as casinhas assim, ó. E aí tem umas boletinhas, tipo aqui, aqui.
E deixa eu ver se eu acertei. E aqui, não sei se eu acertei, mas eu tentei. Tem isso aqui. O que mais que tem? Deixa eu ver se eu coloquei todos os símbolos que aparecem, ó. Essa música tem 2 páginas, né? Então vai passando aí, ó. Ah, encontrei um outro símbolo. Isso aqui. Que mais que temos aqui? Isso aqui. Tá vendo? Que mais que temos? Que mais que temos? Ah, temos um sinalzinho assim, ó. Aqui na cerquinha tem um sinalzinho assim, ó. Tidim, tidim, tidim. Tá vendo? Parece uma porteira. Tem um outro aqui que fica assim. Isso tá lá no final, na segunda página dessa partitura. Tem isso aqui. Aliás, tem umas barrinhas no meio da cerquinha. Assim, ó. A cerquinha é sempre com umas barrinhas, né? Tá vendo? Bom, então, por aí você entendeu que tem um monte de símbolos. Agora, um primeiro passo é que você conheça esses símbolos, que você saiba dar nome para eles, que você saiba qual é o significado deles. E se você quer começar a conhecer, se para você isso é completamente novo, aliás, essa aula chama Partitura do Zero, então talvez você esteja assistindo ela porque realmente é tudo novo para você. Então eu vou deixar uma dica. Eu preparei um material, um e-book que eu deixei para download gratuito. Você pode fazer o download desse material e nele eu coloco cada um desses símbolos, trago o que significa, o conceito. Você entra lá no meu site do posstocar.com.br, vai lá, desce a página, porque é um site, né? E você vai ver que lá embaixo tem o lugar para fazer o download gratuito desse material que chama Aprenda a Ler Partitura em 10 Passos, se eu não me engano foi esse o nome certinho. É um e-book sobre leitura de partituras e tem todos os nomes desses símbolos e acredito que você vai gostar muito e vai te ajudar a ter aonde consultar caso você esqueça o nome dessas coisas. Então, baixa, é gratuito, é só você ir lá fazer o download, salva aí no seu computador, salva no seu celular, no seu tablet, um material para você sempre consultar. Mas eu já vou te falar o nome de alguns desses símbolos, de alguns não, de todos eles que estão aqui, para que você já aprenda. Isso aqui é uma clave. Essa é uma clave. Na música nós temos 3 diferentes claves. Essa é uma delas, é a clave de Sol. As claves recebem o nome das notas. Então a gente tem a clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó. Essa que apareceu aí é a clave de Sol. Esse número 8 que apareceu debaixo dessa clave aqui é uma escrita, é uma abreviatura, apenas para querer dizer que as notas que estão colocadas aí, quando elas forem tocadas, na verdade elas devem produzir o som de uma oitava abaixo. Por isso que tem o 8. O que é oitava? Oitava é o nome que a gente dá para um intervalo. O que é um intervalo? Um intervalo é uma distância entre 2 sons. Se eu toco um som aqui, ó, e toco o outro aqui, teve um baita intervalo, porque um é muito agudo e o outro é muito grave. Mas se eu toco um som aqui e o outro aqui, são 2 sons diferentes, mas o intervalo é bem menor, porque eles estão na mesma região. Os 2 são sons agudos, só que esse é mais agudo ainda do que esse. Um pouquinho a diferença. Então, o intervalo é a distância entre 2 sons. A gente nomeia o intervalo pelo número de notas que está ali entre essa distância. Então, se eu toco essa nota que eu toquei no primeiro exemplo e essa aqui, nossa, isso seria um intervalo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nem existe isso. Mas eu vou usar esse exemplo só para você entender. Isso é o intervalo de 31ª. Na música não é assim que a gente nomeia. A gente não usa números tão grandes assim. É costume se nomear os intervalos até a distância de oitava, quando está com 8 notas de distância, que é esse 8 aqui, tá vendo? Então a gente fala que existe um intervalo de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima, de oitava. Ah, e não tem a nona? Tem a nona, a gente fala. Tem a 10ª, a 11ª, a 12ª, mas vai até no máximo a 15ª, porque começa a ficar tão longe que aí é costume escrever esses sinais aqui. Em vez de você escrever as notas tão longe, você usa abreviaturas para indicar que o som é mais para baixo, mais longe no sentido de ser mais grave, ou mais longe no mais agudo,
do que está escrito. Então, esse 8 é uma abreviatura do que as notas que estão escritas nessa partitura, quando elas forem tocadas, elas estão representando, na verdade, sons que estão uma oitava abaixo. Ou seja, o que está escrito aí na partitura não é exatamente o que deveria estar soando, tá bom? O que tem que soar com uma distância de uma oitava abaixo. É só isso. Essa cerquinha sobre a qual as notas estão escritas é chamada de pauta ou pentagrama. E a finalidade dela é realmente incorporar as notas. As notas ficam presas na pauta. Como que elas ficam presas? Pela cabeça. Ou a cabeça da nota fica numa linha da pauta, porque essa pauta tem 5 linhas que são contadas de baixo para cima, ou a cabeça da nota fica num espaço, tipo aqui. E essa pauta tem 4 espaços. Então, a pauta é usada para escrever as notas. E essas notas não ficam soltas, elas têm a bolinha, que é a cabeça da nota, da figura, que se prende em uma linha ou em um espaço da pauta. Qual a finalidade da pauta? Escrever as notas da música, ok? Toda vez que a pauta está dividida por essa barra aqui, esse espaço aqui dentro da pauta é chamado de compasso. Então, aqui existe um compasso. Aqui existe outro compasso. E vai existir vários e vários compassos ao longo da partitura, porque a pauta vai sendo sempre dividida por essa linha vertical. E aí tem vários e vários e vários compassos. Tanto que você pode observar que aí nessa partitura, logo na segunda pauta da música, existe o número 5 aqui no comecinho dela. Tá vendo? Tem o número 5 aqui no comecinho da pauta. Observe aí a primeira página da partitura. Se você observar a terceira pauta, já não é mais o número 5 que está aqui, é o número 10 que está aqui. Se você observar o comecinho da quarta pauta, é o número 15 que está. Você está vendo que tem um númerozinho em cada começo das pautas? Por quê? Número do compasso, é a quantidade de compassos da música. A primeira pauta tem 1, 2, 3, 4 compassos. E aí, quando mudou para a segunda pauta, começou o quinto compasso. Então, eles colocam 5 só para mostrar que é o quinto compasso. E aí você conta, a segunda pauta tem o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Na 10ª pauta começa o compasso 10. E aí vai 10, 11, 12, 13, 14. E aí vem para outra pauta que começa com o compasso 15. Então, existe essa convenção de numerar os compassos, colocando no comecinho da pauta o número daquele primeiro compasso daquela pauta. Assim você consegue saber quantos compassos tem na música, e se você for lá no final da segunda página, você vai ver que a última pauta começa com o compasso 45. Então quer dizer que, ó, contando, se o primeiro compasso da última pauta é o 45, depois dele seria o 46, depois o 47, depois o 48, depois o 49. E assim a gente descobre quantos compassos tem nessa música. 49 compassos. Qual é a importância disso, Dani? Facilitar o teu ensaio. Porque às vezes você pode estar ensaiando essa música com algum outro músico e aí de repente algum outro músico erra, se desconcentra, se perde. Aí fala, nossa, vamos voltar? Ah, vamos voltar aonde? Ah, volta ali no meio, na segunda página. O no meio aonde? Aí a pessoa fala, ah, volta no compasso 37. Aí você olha lá no comecinho das pautas, você vai achar o número mais próximo do 37 e você se localiza rapidinho aonde esse músico quer voltar. Então, faz parte de uma facilitação para os ensaios, tá bom? Compasso. Esse compasso aqui, ele é regido por essa fração. Essa fração que está lá no comecinho, logo depois da clave de sol, a fração só aparece lá no começo, na primeira pauta, depois da clave de sol, tá vendo? Aparece uma fração. Essa fração, ela é o professor de matemática dessa parada, porque essa fração aí chama-se fórmula do compasso. É uma fórmula. Ela quer dizer, ela traduz quantas notas vão caber em cada compasso, porque as notas têm um valor específico, elas assumem uma duração específica dentro do compasso. Que duração é essa? É a fórmula de compasso que prevê isso. É essa fórmula aqui que vai dizer quanto que cada nota passa a valer. Ok? Não vou me aprofundar nisso agora,
para te explicar como que essa questão matemática funciona. Eu estou apenas te apresentando. É a fórmula que vai dizer quantas notas cabem em cada compasso. Tanto é que se você der uma olhada na partitura, você vai ver que cada compasso tem uma quantidade de notas, às vezes muda a quantidade de nota. Você pode observar que o primeiro compasso tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 notas. O segundo compasso também tem 5 notas. O terceiro compasso também tem 5 notas. Mas o quarto compasso já não tem 5 notas. O quarto compasso tem 1, 2, 3, 4 notas só. Já tem menos. E por que tem menos? Tem um porquê. Você pode ver lá na segunda pauta que o quarto compasso da segunda pauta também só tem uma única nota. E essa nota já está branquinha, ela não está preta, né? Ela está assim, branquinha. Pois é, essa fórmula aqui vai dizer o valor que cada nota tem e a partir desse valor vai poder combinar uma quantidade de notas por compasso, entendeu? É assim que funciona. Aliás, essa combinação de notas por compasso é possível porque existem formatos diferentes para as notas. As notas musicais são 12. Existem 12 notas. Nós temos 7 nomes, mas 12 sons que são usados aqui no nosso sistema. 7 nomes. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. 7 nomes de nota, mas 12 sons, ok? Por que que existem 12 sons? Porque existem algumas notas com nomes repetidos. Então, existem as notas Dó, quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Mas entre o Dó e Ré, existe um outro Dó com nome repetido, porém com um joguinho da velha aqui, que é um sinal que tem nessa partitura. Esse joguinho da velha se chama sustenido. Então é um nome repetido, mas com um sobrenome, Dó sustenido. Por quê? Porque esse sustenido aqui significa que esse Dó ficou levemente mais agudo. O som do Dó é esse, o som do Dó sustenido, que é um pouquinho mais agudo, é esse. Então é o mesmo, é uma repetição de nome, mas com uma alteração. O sustenido é um sinal que altera a altura da nota. A nota fica um pouquinho mais aguda. Da mesma forma que entre o Ré e o Mi existe uma outra nota, também chamada de Ré, mas Ré sustenido. Alterou um pouquinho a altura que era do Ré. O Ré era assim, o Ré sustenido um pouquinho mais agudo. Não existe ninguém entre o Mi e o Fá, mas existe entre o Fá e o Sol. Existe o Fá sustenido. Pelo mesmo motivo, pega o som do Fá e sobe um pouquinho. Existe alguém entre o Sol e o Lá, que é chamado de Sol sustenido. O Sol era aqui, sobe um pouquinho, é o Sol sustenido. E existe alguém entre o Lá e o Si, que chama-se Lá sustenido. Pelo mesmo motivo de subir um pouquinho o som do Lá. Isso é muito visível nos instrumentos de tecla. Qualquer instrumento de tecla torna isso muito visível, porque as teclas brancas da sanfona, do teclado, do piano, do acordeon, sanfona acordeon, do órgão, de qualquer instrumento que seja de teclas, são as notas, são os 7 nomes. As teclas brancas são os 7 nomes. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Acabou. Recomeça. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e assim vai. As teclas pretas são essas notas intermediárias. Então, entre o Dó e o Ré, tem uma tecla preta, que é o Dó sustenido. Entre o Ré e o Mi, tem uma tecla preta, que é o Ré sustenido. Entre o Mi e o Fá, não tem tecla preta. Entre o Fá e o Sol, tem uma tecla preta, que é o Fá sustenido. Entre o Sol e o Lá, uma tecla preta, que é o Sol sustenido. Entre o Lá e o Si, outra tecla preta, que é o Lá sustenido. Entre o Si e o Dó, não tem nada. Não existe nada entre o Mi e o Fá
e entre o si e o dó. Só que aqui vai recomeçar. Então, entre o dó e o ré, uma tecla preta. Entre o ré e o mi, uma tecla preta. Não tem ninguém entre mi e fá. Entre fá e sol, uma tecla preta. Entre sol e o lá, que não tem mais aqui que eu não desenhei, uma tecla preta. E aí por diante. Então é assim que você percebe que existem 12 sons. Olha aqui. 7 notas, que são as notas chamadas de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, chamadas de notas naturais, e 5 notas que são chamadas de notas alteradas. São as notas que têm um sustenido aí como sobrenome. 7 mais 5 tem 12 sons no nosso sistema musical. Outros instrumentos não deixam isso tão visual, mas todos os instrumentos têm os 12 sons possíveis, tá bom? Aqui fica bem visual os 12 sons. E existe uma outra característica, um outro sinal que não apareceu nessa partitura, mas que faz parte da nomeação dessas notas. A gente pode colocar as notas alteradas com um outro sinal. Além do sustenido, existe o sinal de bemol, que é esse daqui. Então, as notas alteradas, elas podem não ter apenas o sobrenome sustenido, pode ter o bemol. Então, eu posso chamar essa nota aqui de ré bemol. Mas como, Dani, não era dó? É porque o bemol, eu uso o bemol quando eu quero dizer que eu desci a altura da nota. Então, quando eu desci, eu não estou pensando em relação ao dó, eu estou pensando do ré para cá. É um pensamento para o lado esquerdo, sabe? Então, se eu penso em descer o mi, então eu conto aqui o mi bemol. Se eu penso em descer o sol, eu tenho aqui o sol bemol. Se eu penso em descer o lá, eu tenho o lá bemol. Se eu penso em descer o si, eu tenho si bemol. Então, o que isso ensina pra gente? Que o sustenido e o bemol são sinais que alteram a altura da nota. Quando eu coloco sustenido, eu estou alterando para ir para frente, para subir, para ficar um pouquinho mais agudo. Então, eu pego o dó e vou para frente, vai ser dó sustenido. Quando eu estou usando o sinal de bemol, eu peguei uma nota, alterei ela, mas alterei ela para trás, para o lado esquerdo. Eu voltei, eu desci a altura dela. Então, eu pego o ré e volto. Então, eu faço um pouco mais grave. O bemol diminui a altura da nota. E isso, consequentemente, gera a possibilidade de eu ter 2 nomes para a mesma nota. Essa tecla preta aqui, ela representa tanto a nota que é dó sustenido, se eu estiver vindo daqui para cá, quanto ela também representa o som do ré descendo. Aí é ré bemol. Um único som com 2 nomes possíveis, ok? Isso acontece nas notas alteradas. As notas aqui que tem sustenido ou bemol, elas podem compartilhar de 2 nomes e o som é um só, ok? Então, uma vez que você entendeu isso, você vai entender por que dentro do compasso essas notas aparecem com formatos diferentes. Porque era isso que eu estava te explicando. Às vezes, essas notas apareceram combinadas de 3 em 3, pretinhas. Às vezes, elas apareceram brancas. O formato que a nota aparece não muda o som dela, não mudou a altura. Se ela é dó, ela continua sendo dó. Se ela era mi bemol, ela continua sendo mi bemol. Mas o formato que ela veio está traduzindo para a gente o quanto de tempo que ela vale, ou melhor, como que ela é executada, em que ritmo que ela é executada. Porque a fórmula de compasso falou a parte matemática de quantas notas eu posso colocar. E essa parte matemática vem pela soma de valores. Então, conforme eu coloco um formato diferente, eu estou indicando que uma nota vale mais do que a outra e que essa outra vale menos do que essa aqui. Existe uma matemática de uma valer mais e a outra valer menos. E quando as notas valem mais ou valem menos, eu crio um ritmo na música. Porque se as notas têm a mesma duração, o ritmo que surge é esse aqui, ó. Mesma duração, todo mundo valendo o mesmo tempo. Se eu começo a mudar, se uma vale mais que a outra, já cria um ritmo diferente. Porque uma valia correu, correu,
correu, correu. Então valia correu, parou, correu, parou, correu, parou, correu, parou. Então conforme eu vou brincando com o tanto que cada uma vale, eu vou criando um ritmo na música. E é por isso que elas aparecem com uma roupa diferente, porque isso traduz o quanto que elas valem. Essa roupa é chamada de figuras. Então, toda nota pode aparecer sobre uma figura diferente. A gente não vai falar que a nota aparece com uma roupa diferente. Não é um termo usado na música, mas a ideia é essa, é que a nota dó, ré, mi apareceu com uma figura. Essa figura pode ser de 7 tipos, pode ser 7 roupinhas diferentes. Ela pode aparecer com essa roupa aqui, com essa daqui, com essa daqui, com esta daqui, com essa daqui, com essa daqui ou com essa daqui. E detalhe, essa roupa pode aparecer de ponta cabeça. Ela pode aparecer assim ou pode aparecer assim. Pode aparecer assim ou de ponta cabeça. Assim ou de ponta cabeça. Assim ou de ponta cabeça. Pode ser que ela apareça de ponta cabeça. Isso não muda o valor dela. Ela tá só seguindo regras de escrita. Pode ser também que ela se combine com uma outra igual a ela. Essas aqui que tem isso aqui, tá vendo? Isso aqui chama colchete. Eu falo que é um cabelinho, mas o termo correto não é cabelinho. É um colchete. Quando você tem figuras que têm colchetes, como essa, essa e essa, esses colchetes podem se unir. Então, por exemplo, se houver a combinação de 2 notas com colchetes próximo, pode aparecer assim ou pode aparecer assim. Que nada mais é do que o colchete esticado até o outro colchete. Mas eu não posso fazer isso nessas figuras que não tem colchete. Aqui, se tiver 2 dessas, elas vão ficar 2 sem unir. Se tiver 2 dessa aqui, vai ficar 2 sem unir. Mas eu posso fazer isso em todas que tem o colchete. Então, por exemplo, eu posso inclusive unir essa com essa aqui. Como que eu faço? Eu escrevo as 2 aqui. Aí eu sei que as 2 têm 2 colchetes, então eu uno 1, 2 colchetes. Mas essa aqui tem um terceiro e essa não tem. Então eu ponho o terceiro só nessa aqui. Então as figuras que têm colchete podem aparecer unidas. Cada uma dessas figuras, ou seja, dessas roupas, representa uma quantidade de duração, de valor. Uma vale mais, outra vale menos. Essas valem mais. E conforme vão vindo, vai valendo menos, ok? A título de curiosidade, cada uma dessas figuras tem um nome, mas eu não pretendo que você decore todos esses nomes agora, porque eu já estou falando um monte de coisa e eu sei que esse monte de conceito nessa avalanche, com um atrás do outro, não vai ser memorizado. Você tem que fazer com mais calma, tomar nota, anotar, fazer exercícios para que isso se fixe na sua cabeça. Eu estou te apresentando, tá bom? Mas você tem que fazer mais exercícios para que esses conceitos colem na sua cabeça. Mas a título de curiosidade, os nomes dessa roupa aqui, dessa figura é semibreve. O nome dessa é mínima, o nome dessa semínima, o nome dessas colcheia, o nome dessas semicolcheia, dessa daqui fusa e dessa daqui semifusa. Por isso que eu repito para você fazer o download do e-book, porque assim você vai pegar todos esses conceitos com calma, com tempo, sem ficar se sobrecarregando em todos eles. Combinado? Então aqui nós temos um grupinho de sustenidos, isso são figuras, essa é a mínima e essa é uma semicolcheia, essa é uma colcheia, essa é outra semicolcheia. Ok? O que mais que falta você saber? Que essas figuras aqui, ó, estão com esse sinal aqui que chama ligadura. Prazer, ligadura. Quando a ligadura aparece, ela indica, entre outras coisas, que eu não posso tocar a segunda nota. Então, apesar de que tem 2 notas e eu deveria tocar as 2, quando está ligada, não toco essa aqui. Não toca. Você toca só essa nota, espera o valor dessa e não toca mais, vai tocar as outras. Mas espera o valor dessa, não ignora ela, né? Você não toca e ignora. Não, você deixa o som durando. Era para tocar essa, eu não toco. Depois eu paro.
Você só pode parar quando aparecem estes sinais, porque estes sinais aqui fazem parte da representação do silêncio, porque na música e na partitura o silêncio é considerado. A gente pensa que música só existe quando a gente está falando de sons, né? A música é a brincadeira, né? É o paralelo entre ter sons e ter silêncio. É assim que existe uma música. Sons que duram mais, sons que duram menos e silêncio. E todo silêncio é registrado por meio de sinais. Então existem vários sinais para representar o tamanho do silêncio. O silêncio é curtinho, é um sinal que existe. O silêncio é longo, vai ficar muito tempo quieto, sem tocar nada, é outro sinal que é usado para representar. Esses sinais que representam os silêncios são chamados de pausas. Aqui tem 2 pausas, 2 sinais, mas existem 7 sinais diferentes para representar o silêncio. E por que existem 7? Porque existem 7 figuras, existem 7 roupinhas. Essas figuras representam o tamanho do som, não é? Representa o quanto que vale, essas valem mais. Quanto mais o som é longo, mais usa essa figura. Quanto mais o som é curtinho, só dura um pouquinho, usam essas aqui. Existe a mesma coisa para o silêncio. Existem sinais que valem muito tempo de silêncio e existem sinais que vão valendo pouquinho tempo de silêncio. Só um pouquinho e já volta. Tipo, parei e já voltei. Voltei. Existem sinais que ficam bastante tempo em silêncio. Que sinais são esses? A título de curiosidade, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, as pausas. Existem uma pausa para cada uma das figuras. Pausa da semibreve, pausa da mínima, pausa da semínima, pausa da colcheia, pausa da semicolcheia, pausa da fusa e pausa da semifusa. Ou seja, então, quando você olhar para essa partitura e encontrar esse sinal, você já vai lembrar que ele quer dizer silêncio, ok? Que mais que falta você saber? Isso daqui. O que isso aqui indica, Daiane? A velocidade da música, o andamento. Toda música tem uma velocidade. Quando você escuta uma música no bate-palma, e algumas músicas são bem animadas, a sua palma é rápida, e algumas músicas não são tão animadas e a sua palma é mais lenta, você fica mais assim, né? Então, isso é a velocidade, é o andamento da música. Esse andamento na música também é representado, a velocidade que você faz esse andamento. E é representado por um espectro numérico. Vai desde a velocidade 40, é que nem no carro, não tem a velocidade que você acelera o carro? É que o carro vai desde o zero, né? O carro tá parado, você começa a acelerar e tá zero. E aí vai ficando 10, 20, 30, 40 km, 50, vai até 200 km por hora. Em outros carros vai mais, né? Enfim, no carro não tem isso. Na música, a velocidade não começa do zero. Ela começa em 40, porque música do zero não tem música, né? Então, começa no 40. A velocidade mais lenta que é quantificada é o 40. E aí vai subindo. E aí vai até o 200 e tanto, depende o metrônomo. O aparelhinho que a gente usa para mostrar essa velocidade é o metrônomo, você pode baixar esse aplicativo. Hoje o metrônomo tem aplicativo, né? Antigamente você tinha que comprar o metrônomo, que era um aparelho que ficava fazendo tá, 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 tá. Ele mostra o tempo da música numa velocidade específica. Então, essa velocidade aqui, 60, é o que, se você programa lá no metrônomo, ele vai te mostrar qual é a velocidade. E o conceito disso é que ele vai fazer 60 batidas, tá, 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 por minuto. Mas se tivesse aparecido o número 140 aqui, você ia programar 140, que é a velocidade da música lá no metrônomo, para você saber. E se você ficasse medindo no relógio, você ia perceber que ele ia fazer 140 batidas no minuto. Porque essa velocidade aqui é a quantidade de batidas que o metrônomo faz por minuto. E isso traz a velocidade da música. Então, o andamento da música é em 60, tá bom? O que mais que você precisa saber? Isso aqui. O que é isso aqui, Dani? É a letra A. É, mas isso na música representa um acorde. Os acordes aqui são representados por essas letras do alfabeto. O acorde nada mais é do que 3 notas juntas. Aqui eu toco uma nota por vez. Quando tem essa letra, você aprende a fazer um shape para esse acorde. No violão, na guitarra, é assim que a gente fala. Você faz um shape, você aperta as cordas ali e é o shape desse acorde.
Só que talvez o que você não tenha prestado atenção é que esse shape está fazendo soar 3 notas diferentes. Tem que ter a reunião de 3 sons diferentes para poder ter uma cifragem. E essa letra é a cifra, é a forma como eu represento a combinação desses 3 sons. Então, é a cifra de um acorde. Isso aqui é a representação desse acorde no violão, na guitarra. Isso aqui não serve para outros instrumentos. Quem faz acorde? Instrumentos que são chamados de instrumentos harmônicos, que fazem a harmonia da música. Então, instrumentos como violão, guitarra, acordeon, piano, teclado, órgão, instrumentos que conseguem fazer mais que 2 sons juntos, porque precisa fazer 3 ao mesmo tempo. Instrumentos de sopro não conseguem fazer 3 sons ao mesmo tempo, não tem como. Então não são instrumentos harmônicos, são todos aqueles instrumentos que conseguem tocar 3 notas no mínimo juntas. E essa é uma representação da onde eu toco no braço do instrumento, que cordas, que casas que eu aperto para poder combinar e sair esses 3 sons do acorde. Uau! Decorou tudo? Por aqui você teve um exemplo dos sinais. Esse é um primeiro passo. É falar, ok, conheci todos esses sinais. E provavelmente você vai perceber que isso não te faz ler partitura. Tem que conhecer, mas não basta conhecer. Tem que ir além. Porque agora, cada um desses sinais tem que se converter numa resposta motora. O seu corpo tem que aprender a projetar isso para o instrumento. E é aí que começa o trabalho de desenvolver um estudo teórico vivenciado. Porque o estudo da teoria, pela teoria, vai te deixar nesse ponto, conhecendo tudo. Tudo bem, mas isso não te faz tocar. Então, se você tem muita dificuldade de tocar, de ler partituras, talvez seja porque até hoje você parou aqui, no conceito teórico, no conhecer, que é importante, mas não é suficiente. Todo estudo teórico, se não for vivenciado, não se transforma em evolução musical e nem desenvolve habilidades musicais. Faz sentido? Muito bem. Então, se faz sentido, agora a gente vai começar a vivenciar os elementos teóricos que são importantes de serem vivenciados para você ler uma partitura. Vamos vivenciar esses elementos. Como que a gente vai vivenciar? Seguinte, você precisa aprender a separar as camadas de informações musicais que existem na partitura. Então, existem camadas de informações melódicas, existem camadas de informações rítmicas, e existem camadas de informações harmônicas. E você precisa separar essas camadas. Quando a gente está falando sobre camadas de informações melódicas, nós precisamos entender que o fato da nota estar presa numa linha ou num espaço da pauta, isso representa uma altura. Então você tem que estudar isso. Você tem que aprender a ler as notas numa clave, porque a clave é o que vai dar nome para essa nota. Se eu coloco essa clave, essa nota chama Sol e essa nota chama Fá. Mas se eu faço as mesmas notinhas, uma presa na linha 2, a outra presa no primeiro espaço, e coloco outra clave, essas notas já vão chamar Si e Lá. A clave é a responsável por dar nome e altura, porque a hora que dá um nome, dá uma altura. Eu sei o som, se é um som muito agudo, se é um som grave, se é um som médio. A clave é que faz isso. Então, o seu primeiro trabalho é de estudar esse assunto. Por isso, eu repito, baixa lá o e-book sobre a leitura de partituras que eu tenho gratuitamente no meu site, posstocar.com.br, para você aprender qual é a regrinha a partir da clave para dar nome e para aprender a saber reconhecer essa altura. Esse é um primeiro ponto que tem que fazer, ok? Uma vez que você sabe fazer isso, você volta aqui para a aula e vai perceber que, além de saber o nome das notas, dentro das informações melódicas, você precisa ler o deslocar das notas, o movimento delas. Você precisa perceber que aqui ela está descendo. Se eu fizer aqui, ela subiu. Parece uma informação
boba, mas não é boba. Quando você vai olhando aqui, você fala, nossa, tá subindo, várias notas subiram. Eu tô vendo um movimento de subida constante aqui. Você vai começar a ter uma localização dessas notas de forma mais fácil no seu instrumento, porque você vai aprender se tá subindo, o que que eu faço aqui na minha digitação? Quando tá subindo, para onde eu vou? Vou para cá? Ou vou para lá? Ou vou para cima? Eu vou para frente ou para o lado direito ou para o lado esquerdo? Eu venho para baixo ou venho para cá, para cima? Como que eu me desloco no meu instrumento de acordo com a forma que a nota está deslocando na pauta? Então você começa a ver movimento dela na pauta e associa isso a uma resposta de deslocamento seu no instrumento. Como você se desloca? Porque a nota está deslocando. E você? Deslocou a nota para cá? Qual é o movimento que você faz? Você já começa a conectar a leitura do movimento com uma resposta motora. Isso chama-se leitura relativa. Então, quando você presta atenção e você olha essa partitura aí de novo, você vai ver que essa primeira nota que está escrita é a nota Dó. Então, eu sei que essa nota Dó, especificamente um Dó sustenido, ela está sendo tocada nessa tecla no meu instrumento, mas eu vi que depois desse Dó, subiu. Então eu sei que quando sobe, eu ando para a direita no meu instrumento. E se subiu, foi para a notinha Ré vizinha. Então eu ponho o meu dedo que está para frente, porque cada dedo fica numa tecla. Então eu venho para cá. E você vai associando com o movimento que você tem que fazer no teu instrumento. E depois que subiu, ela desceu, olha aí, a notinha voltou. Então estava no Dó, subiu, voltou, subiu e subiu de novo. Pronto. Então eu estou começando a separar a informação da camada melódica. É a única informação que eu estou prestando atenção, ok? Mas vale te dizer uma coisa a título de curiosidade. Se você está se perguntando por que que ela falou que essa nota é Dó sustenido, por que essa notinha que está escrito aí não é o Dó só? Por que é sustenido? Eu tenho que te explicar uma informação da camada melódica, que é isso daqui, ó. É o fato de que logo após a clave... Opa, peraí. É o fato de que logo após a clave veio um sustenido ali, tá vendo? Tem 3 sustenidos escritos logo após a clave. Aqui, aqui e aqui. Esses sustenidos aqui, fixados logo após a clave, você pode ver que eles se repetem em todas as pautas. Sempre tem a clave e tem o sustenido. Esses sustenidos aqui, eles trazem como regra que 3 notinhas da música vão ser sempre sustenizadas. Então, esses sustenidos fixados do lado da clave, eles trazem um efeito de sustenizar 3 notas. Cada um susteniza uma. Então, toda vez que você encontrar alguma dessas 3 notas, vai ter que ser sustenido. Que nota, Daiane? É sempre assim que você conta. Esse sustenido, ele tem 2 perninhas, né? E aí ele tem 2 traços na diagonal. Esse traço na diagonal, ele marca qual é a nota, porque ele envolve o lugar que a nota está fixada. Esse primeiro aqui envolveu a última linha. Então, existe uma nota que a gente pode escrever na última linha, tá vendo? Esse segundo sustenido, os traços na diagonal envolveram a nota que está no espaço. Tá vendo? E esse último sustenido, os traços na diagonal envolveram a nota que fica fora da pauta. Se você sabe nomear, se você aprendeu, você estudou como que a clave dá nome para essas notas, você vai ver que essa daqui chama Fá. Você vai ver que essa daqui chama Dó. E você vai ver que essa daqui chama Sol. Então, pela nomeação delas, existe a regra de qualquer Fá, qualquer Dó e qualquer Sol que você encontrar na música, você tem que tocar eles não natural, não a tecla, no caso, se você tocar instrumento de tecla, né? Não lá no seu instrumento o som da nota pura, natural. Você vai ter que tocar ela alterada, elevada um pouquinho, tem que ser sustenido, qualquer Fá, qualquer Dó e qualquer Sol. É por isso que a primeira nota dessa música é um Dó, e eu não posso tocar como Dó natural, eu tenho que tocar como Dó sustenido. E aí eu vou observando, andou para um pouquinho, subiu, Ré, voltou, Dó sustenido, subiu, Ré, subiu, Mi. E assim eu vou lendo de movimento em movimento.
E assim você pode fazer. Você pode ir lendo o movimento das notas e aprendendo a associar isso com uma resposta motora de deslocar-se no seu instrumento. Por isso que é muito importante você fazer o estudo de escalas do seu instrumento. Porque quando você treina escalas no seu instrumento, você também está se deslocando por ele. E você está se deslocando para o mais agudo, porque a escala fica aguda, e você está se deslocando e voltando para o grave. Então você aprende já a ter memória de se deslocar para o agudo, se deslocar para o grave. Isso cria memórias táteis em você, que na hora da leitura flui. Você não sabe, mas o seu corpo, o seu cérebro busca essas memórias que você já está criando das escalas. Dani, eu não treino escala ainda. Precisa começar a treinar e uma hora ou outra você vai treinar. E eu já trouxe várias videoaulas aqui no canal sobre isso. Depois você assiste também, tá bom? Então, as escalas vão te ajudar a criar essa memória de deslocamento que na hora da leitura relativa é muito importante. Então, vá observando isso para você colocar uma resposta motora a esse deslocar das notas. E assim você está buscando a informação melódica. Mas não é suficiente. Você tem agora que começar a acompanhar as informações da camada rítmica. Porque quando eu toco olhando apenas as informações melódicas, eu vou tocar da seguinte forma. Eu tô olhando. Só que a música fica sem sentido. Ela não fica com sentido, porque essa música não é assim. Ela é assim, ó. Isso que eu toquei agora foram exatamente as mesmas notas que eu toquei agora há pouquinho, sem a informação da camada rítmica. Quando eu toco apenas olhando a informação melódica, a música perde o sentido musical dela, porque ela não tem ritmo, tem altura melódica, e é uma parte da leitura, mas perde o sentido. Então agora a gente precisa acoplar a leitura melódica. Então as informações da camada rítmica partem da ideia de que você comece a estudar e a se preparar para sentir a tal da fórmula de compasso. Nessa música, essa fórmula é um 2x4. 2x4 representa um compasso que tem 2 tempos. Quando você vê 2x4, existem 2 tempos. O que é ter 2 tempos? É sentir isso? 1, 2. Você tem que sentir uma pulsação. Como o seu coração pulsa? Lógico que o seu coração não pulsa nessa velocidade. Ele não pulsa aqui, uma batida aqui, uma batida aqui. Se ele pulsar nessa velocidade, você tá tendo um piripaque. O coração pulsa bem mais rápido, né? Mas ele tem uma batida constante, ele fica batendo ali de forma constante. Pode ser que ele acelera se você faz um exercício físico, se você corre, ele acelera e pulsa muito mais rápido, mas é constante. Pode ser que na hora que está relaxado, ele relaxa, pulsa menos, mas ele está pulsando de forma constante. Na música, esse pulso é representado por essa fórmula de compasso. Existem sempre 2 pulsos dentro de cada compasso. Sabe aquela barrinha? De cada compasso tem 2 pulsos. E você tem que acostumar a ensinar o seu corpo a sentir isso. 1, 2, 1, 2. Ele tem que sentir isso aqui. No começo, você vai começar a fazer isso aqui, vai bater palma, vai bater o pé, vai estalar o dedo, que nem eu estou estalando. E quando você menos esperar, você tá tendo um infarto ali musical, você já tá nesse pulso assim, bem mais rápido. E você fala, não pode, eu tenho que ter um pulso constante. Eu posso fazer rápido? Pode, mas aí tem que ter o tempo todo rápido. Não pode começar também rápido, e aí de repente começou a ter um desmaio musical. Não. E o nosso desafio no começo é conseguir prestar atenção nessa regularidade de pulso, porque a gente tem que ensinar o nosso corpo a ficar firme aqui. E numa leitura de partituras é mais sensato que você não pegue um pulso super rápido, porque se você pegar um pulso super rápido, você vai pressionar a sua leitura relativa das informações melódicas e pode ser que você erre. Então pega um pulso mais confortável, mais relaxado, pega um pulso mais lento e já começa a fazer isso. Percute o seu pé aí, ó, estala seu dedo e fica. E vai ter que ter 2 pulsos o tempo todo. Cada um desses pulsos vem preenchidos
por figuras musicais, certo? No primeiro compasso, existe essa figura aqui, para o pulso número 1, e existe essa figura aqui para o pulso número 2. Tá vendo? Então, essa combinação aqui chama-se célula rítmica. Existe essa célula rítmica para um pulso e essa célula rítmica para o outro pulso. As cabecinhas da célula rítmica traz a informação melódica. Nas cabecinhas você consegue ver se é dó, se é ré, se é mi, mas esquecendo isso, você enxerga uma roupagem rítmica e você tem que aprender a trazer o som dessa roupagem rítmica. Você precisa aprender que essa daqui é assim, ó, tá-ti, 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 é um tá comprido, tá vendo que tem um pontinho? Toda vez que tem um pontinho do lado da figura, é que é para demorar mais. Então, você vai aprender que é tá-ti, 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 tá-ti. Faz aí. Tá-ti. Você vai memorizar isso, você memoriza. Por imitação, me imitando mesmo. Tá-ti, tá-ti. Aprendi isso. Não faça isso, ó. Tá-ti. Porque aí eu fiz o ti no outro pulso. Tá-ti. Não é no outro pulso. É dentro do primeiro pulso. Tá-ti. O pulso 2 tá sem nada. Tá-ti. 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 O ti é no finalzinho do pulso 1. Tá-ti. 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 Aprendeu isso? Agora você tem que aprender como que faz o som dessa escrita rítmica, que está no segundo pulso. Essa aqui tem 3 sons, né? Então ela é assim, ó. Tarati, 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 tarati. Tá vendo? Fora do outro pulso, é dentro de um pulso, é o pulso 2. Tarati, tarati, urá, dura. Essa nota do meio é uma colcheia. Ela só tem uma bandeirola, essas outras tem 2. Essa nota vale mais, então ela é mais longa. Por isso fica tarati, tarati. E essa? Tati, tati. Essa? Tarati, tarati. Uma vez que você aprendeu isso, você pode brincar de fazer isso no seu instrumento em qualquer altura. Eu não vou fazer o que está escrito aqui, eu vou fazer em qualquer altura, eu vou fazer na nota dó. Vou fazer só na nota dó. Eu vou tocar primeiro isso aqui em 2 notas dó. Tati, 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 tati. Agora eu vou fazer essa aqui também na nota dó. Tarati, 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 tarati. Agora eu vou brincar de fazer na nota dó e no ré. Primeiro eu vou fazer essa. Tati, tati, tati. Agora eu vou fazer essa aqui. Eu vou fazer no dó, no ré e no mi. Tarati, 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 tarati. Se eu quiser cantar com a altura, né? Tarati, tarati. Se eu não quiser cantar, fica só falado. Tarati, tarati, tarati. Aprendeu a fazer isso? Então agora faz com a altura que está escrita na partitura. Na partitura está escrito dó e ré para essa rítmica aqui. Então você está acoplando essas camadas, dó e ré. Então você faz dó, ré, dó, ré. Entendeu? De novo. Dó, ré. O que é isso? É o tati, tati. E essa aqui, na partitura, está escrito como dó, ré, mi. Dó aqui, ré aqui e mi. Então essa aqui vai ficar igual eu tinha feito. Tarati, tarati. Uma vez que você conseguiu, você precisa fazer uma em seguida da outra. Porque você viu que eu não estou fazendo uma em seguida. Eu faço essa e espero. Faço essa e espero.
Faço essa e espero um pulso. Faço essa, espero um pulso. Faço essa outra, espero um pulso. Faço essa outra, espero um pulso. Não é o que está escrito. Toda vez que existe uma espera de um pulso, quer dizer que existe um silêncio. Eu não toco nada. Se eu puder esperar um pulso, tem que vir escrito uma pausa. Aí não tem pausa escrita, então eu não posso esperar pulso. Eu tenho que fazer essa célula e no próximo pulso fazer essa. O que significa isso? Significa que fica da seguinte forma. Fica tati, tarati, tati, tarati, tati, tarati. Vendo, conecta. Tati, tarati, tati, tarati. Uma vez que eu conseguir fazer isso no meu corpo, eu projeto para o instrumento. Tati, tarati. Ah, tem uma coisa. Nessa música, o dó não é dó. É dó sustenido. Então, vamos corrigir isso aqui, que eu tô tocando dó. É dó sustenido. A formação melódica é dó sustenido. Então, fica tati, tarati. Tati, tarati. Ó, tati, tarati. Pronto. Agora eu trouxe o sentido desse compasso. Quando um coração... Dessa forma, eu acoplei a informação harmônica. Eu coloquei as... Harmônica. Eu acoplei as informações da camada rítmica sobre a melódica. Mas agora existe um outro trabalho, que é a informação harmônica. Por isso que meu cérebro já falou harmônica, porque eu pensei, agora falta as informações da camada harmônica. Cadê as informações da camada harmônica? Estão ali com aquele acorde escrito sobre a pauta. Está escrito um A maj 7. Se você toca um instrumento harmônico, você consegue fazer esse acorde. Se você não toca um instrumento harmônico, você não vai conseguir. Então, não tem para você, nesse momento, informações para você sobrepor. Não tem, ok? Nesse momento. Para quem toca instrumentos de sopro, não tem harmonia envolvida? Claro que tem. Em outros entendimentos, em outras análises, num outro ângulo de visão da música. Na leitura aqui, não é o que você vai treinar para ter resposta motora. Quem toca o instrumento harmônico vai treinar. Então, você vai aprender como que faz esse acorde. Você tem que aprender quais 3 notas são combinadas para que eu tenha um acorde de Lá. Aliás, quando você estuda os acordes, você sabe que esse acorde aqui não tem só 3 notas. Lembra que o acorde só tem no mínimo 3, mas esse tem 4. Tem a 7ª que está envolvida. Então, eu preciso saber quais são as 4 notas. Sim, eu preciso saber. A primeira delas é o que dá nome para o acorde. Lá. Depois é sempre pulando uma. Lá, pulo Si. Dó, pulo Ré. Mi, pulo Fá, Sol. Só que existem outras questões intervalares que eu não vou falar agora, porque isso corresponde a uma aula que você tem que estudar sobre intervalos, que faz com que essa nota e essa sejam sustenizadas. Então, a combinação das 4 notas para fazer um acorde de Lá é assim. No meu instrumento, para eu fazer essas notas, eu posso fazer nesse shape, na verdade, nesse bloco, nessa posição aqui. Cada instrumento vai ter uma posição que você faz. No acordeon é um baixo que eu toco, é onde eu toco para conseguir fazer esse som. Então, eu teria que agora começar a treinar a resposta do meu corpo para fazer esse acorde. Quando eu começo a treinar isso, vai precisar haver um outro entendimento, que a partitura não prevê. Na partitura, só existe a cifra do acorde, mas não fala para você qual a levada rítmica que você faz desse acorde. Porque você pode fazer uma levada. Você pode tocar esse acorde parado, que nem no instrumento que você faz só. Você pode fazer ele assim. Tô fazendo uma levada. Você pode fazer ele assim. Uma nota de cada vez. Você pode fazer assim, assim. Na partitura não tá escrito isso. Na partitura não vem essa informação, pelo menos não nessa forma que veio escrita. Se a partitura tivesse clave de Fá, tivesse 2 pautas, talvez nessa pauta de baixo da clave Fá viria a forma como tem que tocar o acorde. Essa partitura não trouxe essa informação. Então, isso é um aprendizado além que você tem que ter com o seu professor de instrumento para ele te ensinar levadas, ok? Se você não sabe nenhuma levada,
Como que você faz uma leitura dessa música? Toca o acorde do jeito que você sabe. Aperta o baixo, aperta o acorde. Como que eu faço isso no instrumento? Tá bom. Aliás, você tem que ver se precisa fazer. Porque, por exemplo, o violão, que é um instrumento harmônico, ele pode fazer esse acorde, mas se ele estiver fazendo a leitura das notas da camada melódica e da camada rítmica, ele não vai conseguir fazer esse acorde junto, talvez. Só se o músico já tiver bastante destreza de pincelar essa nota, esse acorde, e já sair para a leitura. Não é algo tão comum no início dos estudos técnicos do violão. Então, talvez mesmo o violão sendo um instrumento que pode fazer o acorde, talvez não faça. Talvez só leia a parte rítmica e melódica e não faça harmonia. Não nessa partitura. Entendeu? Então, é uma questão para ver possibilidades que o seu instrumento permite. Se o seu instrumento permitir, você vai treinar, colocar esse acorde junto com a primeira nota melódica. A primeira nota que estava aí da sua informação melódica. Você vai sentir 2 pulsos. Como você fazia antes, não era? Tati, tarati, tati, tarati, tati, tarati. Nesse tá vem o acorde. Tati, tarati, tati, tarati, tati, tarati, tati, tarati. E aí vai. E você vai construindo de compasso em compasso a tua leitura. Fez sentido para você? Talvez você esteja pensando, nossa, Daiane, mas assim, é muita coisa para aprender e a partitura não é a minha praia. Bom, a gente tem que ter clareza de que o treino de partituras vai trazendo a fluência da sobreposição dessas informações melódicas, rítmicas e harmônicas. Todo o processo de treinar leitura tem que ser gradativo. É como você quando aprendeu a se alfabetizar, aprendeu a ler na escola. Você não lia textos complexos, texto jornalístico, pesquisa científica, você não lia a Bíblia, nenhum desses textos densos. O que você lia na escola? Textos simples, de sílaba em sílaba. Então a gente tem que procurar materiais para treinar leitura no nosso instrumento, porque assim você vai pegar partituras simples, partituras que têm informações melódicas, informações rítmicas e informações harmônicas simples, que começa do beabá. E assim, numa gradatividade, você vai treinando as respostas motoras para o seu instrumento num caminho gradativo. Então, se eu vou treinar a leitura de partituras, eu tenho que conhecer o conceito, sim, teórico. Eu tenho que praticar a resposta motora disso por meio de uma vivência desses conceitos no meu corpo, mas eu tenho que escolher um repertório que seja gradativo. Eu não posso pegar qualquer partitura para sair treinando leitura, porque pode ser que eu estou pegando partituras que têm informações rítmicas, melódicas e harmônicas muito complexas já, e eu não construí conexão de resposta motora com o meu instrumento. Isso é muito difícil de vir em resposta motora. Se eu pego partituras do beabá, eu selecionei partituras que vão construindo resposta motora de forma mais gradativa. E assim eu consigo aprender a prestar atenção em informações melódicas, que são assentadas sobre informações rítmicas, que são assentadas sobre informações harmônicas, trechos pequenos, partituras pequenas, e assim eu vou treinando até que eu fico hábil, como você ficou hábil para ler um texto complexo, qualquer texto que você pega hoje. Fez sentido? Então é isso aí. Eu espero que você tenha curtido essa aula, que você tenha entendido como fazer. Baixa o e-book se você não baixou ainda e quer ter o conceito teórico disso e pratique pensando nessas informações. Selecione e priorize o teu repertório. E toda habilidade, ela só acontece, a gente só vai ficando cada vez mais hábil no desenvolvimento ali musical, no caso da habilidade da leitura, conforme a gente pratica, né? Então, a gente tem que praticar, mas tem que direcionar essa prática. Não é qualquer forma de praticar com qualquer repertório. Deixa seu like aí pra mim, porque se você gostou dessa aula e não deixar seu like, você não vai ficar bom em leitura, porque eu tô colocando uma mandinga em você. Mentira! Tá bom? Deixa seu like nessa videoaula, compartilha se você curtiu, tá bom? Te encontro nas próximas, hein? Foi!